senhores, boa noite a todo mundo que está acompanhando mais uma live aqui no canal do Pedrosa. Sejam bem-vindos e, inclusive, uma live muito feliz, uma live de vitória do Gigante da Colina depois de 130 dias dentro de São Januário sem vencer pelo Campeonato Brasileiro, fazendo jogos ruins, mas até mais jogos bons e merecendo essa vitória, principalmente na partida contra o Ceará, mais moles acabavam atrapalhando o Vasco da Gama de conseguir vencer dentro do seu território, vencer dentro do seu caldeirão. Mas hoje isso não foi problema, apesar de também ter acontecido. O Vasco já tomou 9 gols de erros diretos dentro do Campeonato Brasileiro, ou seja, em que um jogador diretamente entrega um gol ao adversário e mais que o dobro, praticamente, do segundo colocado nesse quesito dentro do Brasileirão. Mas mesmo assim, o Vasco jogou tão bem, o Vasco tem evoluído tanto, o Vasco tem recebido tanta entrega de alguns atletas e tanta qualidade, principalmente, que a janela de transferências entregou para esse time, que mesmo diante do erro de escolinha do Lucas Freitas, o Vasco da Gama conseguiu vencer o Bahia com 3-1, com autoridade, controlando a partida, jogando futebol e principalmente produzindo até mais do que 3 gols para vencer o Bahia. E é engraçado, uma coisa que eu sempre cito aqui nas lives, uma coisa que eu sempre converso com vocês, o Vasco da Gama não consegue vencer com o Fernando Diniz sem ser por 3 ou mais gols de diferença. O Vasco da Gama de Fernando Diniz tem 25 jogos e 7 vitórias. Em todas as 7 vitórias, o Cruz Maltino fez 3 ou mais gols. O que credencia também, dentro do Campeonato Brasileiro, o Vasco a ser o quarto ataque com mais gols dentro dessa competição, empatado com o Palmeiras. São 36 gols marcados e o Vasco da Gama está atrás apenas do Flamengo, que tem 48, do Mirassol, que tem 41 e do Cruzeiro, que tem 39. O que há de em comum, aliás, o que há em comum entre essas equipes que estão e que eu acabei de citar é que elas são da ponta da tabela. O Flamengo lidera o campeonato, seguido do Cruzeiro, Palmeiras e logo depois o Mirassol. Então, o Vasco da Gama, ele tem um ataque que é um ataque de G5, um ataque de G4. Apesar disso, uma defesa de Z4. E mesmo assim, o Vasco tem um saldo de 1, ou seja, o oitavo melhor saldo do Campeonato Brasileiro. A forma como essa equipe cresceu, principalmente pós-Copa e principalmente pós a janela de transferências, ela é muito nítida. Por quê? O trabalho do Fernando Diniz evoluiu, mas ele só evoluiu quando ele percebeu que ele teria peças para isso acontecer. Então, as peças elas eram cruciais para que esse trabalho evoluísse. Porque se o Vasco tivesse, principalmente com o estilo de jogo do Fernando Diniz, continuado insistindo e tendo jogadores que comprometem lá atrás, essa situação toda de evolução que eu citei aqui, ela não iria acontecer. Os erros, eles iam se sobrepor aos acertos. O que a gente tem conseguido enxergar do Fernando Diniz e enxergar do Vasco da Gama nesse momento é que os acertos, pelo menos no jogo de hoje, conseguiram ser maiores do que os erros. E foi isso que aconteceu. Então, mesmo com um caminhão de desfalques, mesmo sem Ryan, mesmo sem Jair, mesmo sem Tietê, mesmo sem Piton, sem Robert e Renan, o Vasco conseguiu ser melhor que o Bahia durante os 90 minutos em campo. E o Vasco só deu uma chance, inclusive, para o Bahia no momento em que o próprio Vasco entregou o jogo. Olha que loucura. O Bahia só jogou quando o Lucas Freitas cometeu aquele erro. Depois daquilo ali, o Vasco controlou o jogo. O Vasco foi bem melhor. O Vasco chutou 19 vezes ao gol do Bahia. O Vasco criou 5 grandes chances. Fora os lances desperdiçados em que o Vasco acabou acontecendo em contra-ataques, que às vezes faltava o passe final. Então, cara, eu vou dizer para você, toda a evolução que a gente acabou observando nos últimos jogos, nos 2 jogos contra o Botafogo, no jogo contra o Ceará, na partida contra o Flamengo, ela foi colocada em campo. E digo mais, ainda há muito a evoluir, ainda há muito potencial para você olhar para esse time e dizer, cara, tem mais coisa para extrair, tem mais coisa para acertar, tem mais coisa para corrigir e tem mais coisa para melhorar, para continuar crescendo na tabela, para continuar melhorando dentro do Campeonato Brasileiro e se colocar em condições, principalmente, de ter um time decente, bem armado, confiante e com qualidade para decidir a semifinal que vai acontecer contra o Fluminense hoje, não mais
sendo treinado pelo Renato Gaúcho e que vai chegar naturalmente, teoricamente, um pouco mais enfraquecido para essa decisão pós-Campeonato Brasileiro. Hoje o Vasco chegou à sua 13ª colocação dentro do Campeonato Brasileiro com 27 pontos. Foram 27 pontos somados em 24 jogos, o que é muito pouco, mas o suficiente para se distanciar um pouco da zona do rebaixamento. E da série parece bobo, mas é importante, a questão do saldo de gols é extremamente crucial. Depois a gente vai ver a janela, a tabela junto aqui, inclusive, e a gente vai conseguir observar o quão importante foi não só a goleada contra o Santos para se sobressair nesse saldo, mas o quão importante tem sido também a evolução do ataque do Vasco da Gama. E me lembro muito bem, há 3, 4 meses, quando o trabalho do Diniz começou, há 2 meses, quando o Vasco ainda oscilava e ainda vai oscilar, mas oscilava muito mais, que eu citava aqui na live. Eu não me preocupo tanto com a questão ofensiva do Vasco. Eu acho que o Vasco tem material para produzir, para fazer gol, como vem fazendo. E a chegada dos reforços ampliou essa situação. A chegada dos reforços potencializou cada vez mais esse setor ofensivo. Mas, sem dúvida alguma, o maior setor de preocupação do Vasco da Gama nos últimos meses, digamos assim, era o setor defensivo. E quando chega um zagueiro do calibre do Carlos Cuesta, que é um cara que sabe sair jogando, que tem todo o posicionamento gestual de um zagueiro, que obviamente tem qualidade, inclusive, para construir, até por isso ele frequenta a seleção colombiana. Eu tenho o privilégio hoje de trabalhar não só com o Vasco da Gama, mas trabalhar cobrindo o futebol mundial, fazendo jogos. Hoje, por exemplo, eu fiz Nice e Roma, então faço jogos da Ligue 1, que é a Liga Francesa, do Campeonato Alemão, do Campeonato Italiano. Eu vejo futebol pelo mundo. E hoje é imprescindível você ter zagueiros que possam construir. Você ter zagueiros que possam participar também da fase ofensiva, para que você possa encaixotar seu adversário e cada vez mais oportunizar os homens da frente. O gol do Vasco hoje, o gol de empate, sai justamente de uma jogada em que o Carlos Cuesta, que já vinha construindo antes, consegue fazer uma assistência, muito boa assistência, inclusive, para o gol do Felipe Coutinho. Então, você ter zagueiros construindo, você tem até a possibilidade de um Felipe Coutinho que, em teoria, estaria construindo essa jogada, estaria armando essa jogada, tá lá na área para pisar e para fazer o gol. E o Vasco contratou um zagueiro. Agora você pode dizer, o Vasco tem zagueiro. Ele não pode, ele pode errar, ele pode acertar, mas ele é zagueiro. Zagueiro, definitivamente zagueiro e zagueiro moderno, forte, rápido, tem saída de bola, não se atrapalha com a bola, não tem nervosismo, é bom zagueiro. E tende a melhorar ainda mais quando o Robert Renan voltar, que é uma dupla de zaga para mim que é muito promissora. Muito promissora. E o Vasco da Gama, ele vai encontrando talvez o seu melhor momento na temporada 2025, vindo de uma classificação heróica diante de um rival, conseguindo empatar com um time bem superior financeiramente e tecnicamente diante de um clássico dentro do Maracanã, vence hoje o Bahia, que também é um time que está lá na ponta da tabela, apesar de estar vivendo uma crise, também é um time de ponta de tabela e, além de tudo, mostra bom futebol. Não é só resultado. O Vasco consegue mostrar bom futebol dentro de campo, consegue mostrar partidas em que, principalmente, a fase ofensiva acompanha a fase defensiva, em que o time hoje tem um equilíbrio. E o que a gente mais cobrava do Fernando Diniz aqui era equilíbrio. Não há jogar bem se você não joga bem com a bola e se você não joga bem sem a bola. O jogar bem engloba as duas fases do jogo. O jogar bem, ele quer dizer que você produziu ofensivamente, que seu time foi organizado para criar a quantidade de chances necessárias, mas também soube se defender, também soube fazer transição defensiva, também soube se postar lá atrás, principalmente taticamente, soube fazer a pressão pós-perda. E aí, cara, eu acho que nesse momento, talvez o Vasco, principalmente, com todos os méritos, tem que dar César o que é de César aqui. A gente critica, a gente cobra, a gente fala, a gente reclama. A diretoria do Vasco fez uma janela muito boa. Muito boa. Presidente Pedrinho, Admar Lopes, Amodeu, todo mundo que trabalhou lá para poder fazer essa janela, mesmo sem dinheiro, mesmo com condições de fato
de conseguir comprar jogadores, de ter um cacife ali, de ter um caixa alto, o Vasco conseguiu fazer uma janela extremamente boa. Boa. E aí, cara, quando você olha isso, dá um ânimo pro torcedor. É um ânimo de que, porra, eu fui ouvido. De alguma forma eu fui ouvido. Ah, porra, Pedrosa, você acha que o Vasco não tem carências ainda? Claro que tem carências. É lógico que tem carências e tem muitas carências. Mas, para o contexto do Vasco, que é um clube que está em crise financeiramente, para um time que tinha uma espinha dorsal, mas era cheio de lacuna, o Barros, a volta do Barros principalmente, que está invicto, e não só é um equilíbrio para esse time, mas se mostra um acerto quando você consegue olhar, emprestar, ganha experiência, passou pelo Amazonas, passou pelo América Mineiro, e aí quando estava se destacando lá, opa, esse jogador aqui tem que voltar. Esse jogador aqui tem que retornar. E retorna pronto. Pronto para ajudar o Vasco. Eu acho que quando você percebe isso, há não só uma leitura do que está acontecendo, mas uma leitura também dos reforços. O Andrés Gomes é o melhor ponta do mundo, Pedrosa? Não. Mas ele é um ponta suficiente para o futebol brasileiro. Ele é um ponta suficiente e que ainda tem muito a crescer, porque só tem 22 anos. Então, ele vai ajudar. E quando você perde um Ryan, que é uma peça que hoje é crucial, e seria crucial em 90% dos times do Brasil, o time responde bem. Perdeu o principal jogador, para mim, na era Diniz, junto com o Felipe Coutinho, e o time respondeu bem. Hoje o Nuno Moreira, que principalmente potencializado pela ausência do Ryan, jogou no sacrifício, jogou com dores. Fez um jogo maravilhoso? Não, mas fez um bom jogo ajudando o Vasco da Gama, dando assistência e controlando muitas vezes ali a partida como meia central, principalmente depois da entrada do David. Então, cara, são respostas positivas que precisam ser frisadas, principalmente porque eu acho que tudo nessa vida tem que ser olhado com equilíbrio. Eu sou um cara crítico, geralmente, mas eu não sou maluco. Eu não sou um cara que só enxerga coisas ruins. Pelo contrário, me considero até um cara otimista. E as atuações que o Vasco vem tendo, principalmente pelo que eu entendo de futebol, pela evolução nas fases do jogo, são atuações legais. São atuações que fazem o torcedor ter o mínimo de esperança, mais uma vez, de quem sabe fazer uma temporada, primeiramente, tranquila dentro do Campeonato Brasileiro e pensar na evolução visando a semifinal da Copa do Brasil. Acho que sábado vai ser um jogo até mais difícil, tá? Até mais difícil do que o jogo de hoje. O Cruzeiro é uma equipe letal, o Cruzeiro é uma equipe que tem uma transição rápida que é a mais venenosa do futebol brasileiro, do Campeonato Brasileiro. Além de ter a confiança de tudo que está passando, de ter o artilheiro do campeonato, de ter um camisa 10 que joga muito também, que é o Matheus Pereira, de ser uma equipe que joga até mais sem bola do que com bola, vai ser difícil. E aí você viu nesse momento as palavras do Lucas Pedrosa analisando um pouquinho sobre essa virada do Vasco da Gama em São Januário. O Sanabria abriu o placar para o Bahia e o Vasco virou com gols de Coutinho, Puma Rodrigues e Luciano Juba contra. E o Vasco da Gama conseguiu uma belíssima vitória e conseguiu ali se desgrudar da parte de baixo da tabela de classificação. O Vasco agora iguala o número de jogos da equipe do Vitória, por exemplo, que é o primeiro time na zona, e está a 5 pontos. Isso mesmo, Vitória com 22, Vasco da Gama com 27. Um número ali bem considerável. E se o Vasco vencer a equipe do Cruzeiro em casa, rapaz, assim, vai surpreender muitas pessoas. Porque o pessoal tava falando assim, pô, tenta tirar 4 vitórias dos próximos 15 jogos, porque tinha ali uma tabela bem complicada. E o pessoal falando assim, pô, mas 4 vitórias, 5 vitórias aqui vai ser meio complicado de achar. E o Vasco já venceu ali a equipe do Bahia, já empatou com o Flamengo, que era uma ideia que todo mundo tinha de vitória do Flamengo. Então, vê ali cenários positivos para o Vasco, mas se vencer realmente a equipe do Cruzeiro, você consegue respirar bem melhor, porque o Vasco vai enfrentar
Juventude em casa, vai enfrentar Vitória em casa. Então, se você vence, por exemplo, o Cruzeiro, né? Você vai ficar com 30 pontos. Aí venceu, por exemplo, o Juventude, um Vitória, vai para 36. E aí o Vasco começa melhorando e respirando na tabela de classificação. Cara, não tá difícil se manter no Brasileiro. Tem muitos times horrorosos aí, muitos times, com todo respeito, muito fraco. E o Vasco tem condições totais. Se mantiver esse futebol, jogando com vontade, com dedicação, pode sim alcançar, quem sabe, uma pré-Libertadores ou até mesmo uma Sul-Americana para conseguir dar alegria para o seu torcedor. Peço a você que deixe o like, é muito importante para o nosso canal, acione o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo. Nossa meta é alcançar o mais rápido possível 60 mil. Eu conto muito com a sua ajuda e também com a sua moral. Vou ficando por aqui, valeu, tamo junto e é nóis! Fui!